Sim, nós podemos dizer que Paulo havia sido levantado para defender o Evangelho. E não um pregador de letras mortas que não podem nem sequer salvar ninguém. E diz que defende o Evangelho. Que defesa? Na carne como usa. Sim, Deus vai matar os usa. Carregar a arca, os vasos do Senhor no pecado, através dos bois. Quem são os bois? Os bois são os falsos profetas, os falsos ministros, que aparentemente são servos do Senhor, mas eles vivem surdinas, aborrecendo Deus, odeiam a cruz e levam a arca do Senhor, através dos bois, através do carro. E o Senhor vai levá-los a tropeçar, e eles vão tropeçar. Ah, sim! E você quer defender Deus? Quer defender Deus e levantar deputados? Levantam deputados para defender o Evangelho no parlamento. Não há sociedade entre a luz e as trevas. Quem defende o Evangelho é o próprio Deus. Jesus vai defender a sua obra na terra. Sim, aleluia, Ele anunciou o seu servo. Quando vocês forem levados aos magistrados para serem julgados, não ficam preocupados com o que vocês vão falar. O mesmo o Espírito dele vai falar na vossa boca. Agora vocês estão preocupados em levantar deputados, em levantar. Não, vamos entrar no governo, vamos falar bem do governo, vamos fazer aliança com eles, vamos levantar parlamentares para estarem no parlamento, para nos ajudarem, para que não fechem a igreja, para que a igreja não seja perseguida. Vocês estão a querer evitar as perseguições? Só não haverá perseguições se a igreja fazer aliança com Satanás. Só não haverá guerras contra a igreja se a igreja for do diabo. Uma igreja viva na terra será odiada, porque não há sociedade entre a luz e as trevas. As duas sementes não têm paz. Lembre-se no dia que o Senhor sentenciou o casal e a Lúcifer, ou então a antiga serpente, e por inimizade entre a mulher e a serpente, entre a tua semente, a mulher, e a tua semente, a serpente. E as duas sementes estão aqui na terra. Inimizade. Não há paz. E vocês querem fazer paz com os vossos inimigos. Não há paz com os inimigos. Fazer paz com os inimigos é se render, é se vender na corrupção. E quem faz paz com seus inimigos vai se tornar escravo, porque vai negociar a paz à base de fraqueza. E assim depois terá que pagar tributo aos seus inimigos. Escravos. Não há paz. E a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não pense esse conflito contra a semente da serpente é na carne. Nós lutamos contra a semente da serpente através da nossa fé, através das nossas boas maneiras, como disse Jesus Cristo: eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. E Ele nos aconselha para sermos quê? Prudentes. Aleluia. Como as serpentes. E simples como as pombas. Sim, temos que ser inteligentes e temos que ser humildes. Sim, como elementos indefesos, homens indefesos, porque as ovelhas não se defendem, mas temos alguém que nos defende. O nosso bom pastor, ele tem a vara na sua mão para castigar as ovelhas rebeldes, mas não te esqueces, o nosso pastor, ele tem um cajado na mão para ferir os lobos que tentam vir devorar as suas ovelhas, porque está escrito: o bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas. Eu não vou admitir que os lobos venham, aleluia, maniatar ou castigar as suas ovelhas, mas não que passe com a permissão dele. Não haverá, glória a Jesus Cristo, paz nunca entre as duas sementes. Quando houver paz é porque todos são da mesma semente, porque Jesus falou isso: se o mundo vos odiar é porque eu vos chamei do mundo, por isso o mundo vai vos odiar e vos aborrecer. Mas se vocês, porque vocês não sois do mundo, então o mundo vai vos aborrecer. O mundo tem que nos aborrecer. Esse governo de Satanás tem que perseguir a igreja, tem que dar decretos contra a igreja, como foi feito com Sadraque, Mesaque, Abidinego, como foi feito com Daniel, como foi feito com José. Sim, sempre foi isso. Mas quando eles nos perseguirem, quando eles nos atacarem, quando eles nos odiarem, estarão nos ajudar para o nosso Deus se manifestar no nosso meio e assim crescermos, como foi com a igreja primitiva. Quanto mais eram perseguidos, mais a igreja crescia, não somente em números, mas também no espírito. E muitos se convertiam, até os perseguidores como Paulo, Saul de Tarso, se tornou defensor acérrimo do Evangelho. Mas um dia ele perseguiu a igreja e ele falava com Deus quando foi arrebatado: Senhor, aleluia, eles sabem que eu os perseguia, eu os maltratava. Quando eles matavam o seu servo Estevão, eu estava lá dando o meu voto, eu guardava as roupas daqueles que massacravam Estevão. E o Senhor disse: dá-te depressa, sai de Jerusalém, porque não vão receber o meu testemunho. E ele partiu para os gentios e continuava a pregar, e para defender o Evangelho foi odiado, foi perseguido, foi maltratado, cadeias, chibatadas e outras coisas, mas continuava intacto, firme, amando aquele, aleluia, a quem ele tinha entregado a sua vida. E assim o Evangelho foi defendido. Quando eles queriam acabar com Paulo, mais Paulos nasciam, outros Paulos nasciam
espargiu em todas as nações, discípulos e mais discípulos com o mesmo espírito de garra e fé e determinação, atitude e coragem. E agora, o que fazer? Nada. Pois Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Significa que as perseguições, as tribulações desse tempo presente não vão destruir a igreja, não vão parar com a igreja, mas negociar com outra semente, isso é que acaba com a igreja. Negociar com eles, fazer paz para não nos perseguirem, para não nos odiarem, para não nos maltratar, nos tornamos semelhantes a eles, porque nós vamos negociar à base de fraqueza e eles vão ditar regras. Ok, vocês não querem ser perseguidos, então vocês não falem isso e não fazem isso. E assim somos obrigados a obedecer, estamos a pagar tributo. Mas lembre-se de Pedro, mandaram para ele, parem de pregar esse nome. O que Pedro respondeu? Ouviu? Homem que estava disposto para ser perseguido e não rejeitava as perseguições. Disse o quê? Aleluia! Ele falou, prestem bem atenção. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Vê se é justo vos ouvir a vocês, não antes a Deus. E em outras palavras, Pedro estava dizendo, nós vamos continuar a pregar Jesus Cristo.